Muitos de vocês já devem ter visto filmes de ficção científica, onde tem um grupo de pessoas, né, ou duas ou três pessoas, que saem em busca de algum artefato ou vários artefatos que juntos trarão um grande poder. Até mesmo filme de super-herói, a gente vê que existem esse tipo de coisa, aonde aquele vilão vai juntar um número específico de pedras para poder controlar a humanidade e, como sempre, conquistar o mundo ou refazer o mundo. Mas é claro, isso não é sobre filmes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso após a nossa intro. O que será que causa tanto fascínio nas pessoas quando se fala de dominação do mundo? Esses filmes mostram claramente que muitas vezes essas pessoas, esses personagens, eles cometem atos assim inescrupulosos e mortes e inúmeras coisas que eles fazem para conseguir essas joias, esses artefatos e que na verdade fazem alianças com outras pessoas de forma falsa. E no final das contas, a gente fica pensando, tudo isso por conta de alguns artefatos ditos mágicos que possuem poderes para dominação do mundo. É lógico que quando se trata de filmes de Hollywood é muito divertido e você curte quando assiste uma série e você acaba torcendo pelos personagens e acaba entrando naquela trama toda do filme. Mas aonde eu quero chegar? Por que a dominação do mundo ela sempre foi pauta de filmes, séries, peças? Por que tudo isso desperta a curiosidade do ser humano? Bom, a gente podia vir aqui mencionar inúmeras pautas sobre como a pessoa interage com o mundo, como que é a cabeça dessa pessoa. Poderíamos falar sobre psicopatia e outras coisas mais para o ramo do estudo terapêutico. Mas vamos deixar para um outro momento. Eu quero que você pense da seguinte forma. Sabe qual é o grande problema, no final das contas? Não é somente sobre transtornos mentais, mas nós estamos falando sobre a verdade absoluta. Quando a pessoa ela recria o mundo e quando ela encontra um determinado número de objetos para poder remodelar a verdade, ela está remodelando a verdade para a verdade dela. Ela não quer melhorar o mundo para trazer, por exemplo, a extinção da fome. Ela não quer melhorar o mundo, por exemplo, para se trazer igualdade social. Ela quer melhorar o mundo para ela, fazendo com que todas as pessoas, toda a humanidade, sofra as decisões dela. A briga não é sobre só quem é melhor ou quem é pior, ou sobre ego ou psicopatia. A briga é sobre verdades absolutas. Quando a gente percebe isso, a gente começa a pensar como que isso influencia na minha vida no dia de hoje. Como que isso faz parte do meu dia a dia. Quantas vezes a gente observa essas pessoas, esses personagens de Hollywood, de ficção, de séries, de HQs, onde a gente vê eles inseridos no dia de hoje? Essa é uma pergunta bem retórica, porque se nós dermos uma olhada na internet, nós vamos ver vários senhores da verdade absoluta, onde tentam juntar provas supremas que aquilo que ele faz é a pura verdade e tenta moldar o mundo de acordo com sua vontade. Isso tudo é muito complexo e ao mesmo tempo bem simples de se observar. A gente percebe isso, por exemplo, onde as pessoas acham hoje que números dentro de uma rede social, ela é tudo que se tem. A pessoa, ela não está atrás muitas vezes de conteúdo, ela está atrás da quantidade de seguidores que aquela pessoa possui, porque isso mostra poder. Essas pessoas possuem esses artefatos mágicos hoje na mão, que é os seguidores, os likes, né, a produção massiva de conteúdo. Então a gente vive realmente num mundo onde a verdade absoluta ainda é uma guerra. Então, hoje, se você fizer uma reflexão
você vai perceber que em todos os nichos as pessoas estão em busca dessas joias, desses artefatos sagrados. E como sempre, essa verdade absoluta, ela vem como respaldo maior de tudo. Aonde no final das contas você vê que essas pessoas, esses influencers, criadores de conteúdo, eles estão sim juntando essas joias, esses artefatos, fazendo alianças com outras pessoas que no final das contas não duram nada essas alianças, porque daqui a um tempo você pode perceber que começa a briga, a discussão, um debatendo com o outro. E eu não falo somente no nosso meio, né, no meio magista, ocultista, de culto afro, enfim. Eu falo no geral, mas é claro, isso pode ser direcionado para o nosso meio, que é o que importa nesse momento. A gente percebe que é exatamente como nos filmes de Hollywood, né? Esses seres, né, que buscam os seus artefatos, eles fazem alianças com outras pessoas, prometendo mundos e fundos, que na hora que ele reformular no mundo, ele trouxer a verdade, você será meu aliado. Mas no meio do caminho, ele absorve toda a informação e depois descarta esses aliados. Porque, claro, não compensa para essas pessoas dividir a conquista do mundo. Não interessa, porque na verdade elas querem tudo para elas. Consulentes, né, ou clientes, como eles falam, né, vender os seus cursos, seus atendimentos, seus rituais. Na verdade, não é interessante ter aliados para essas pessoas. Elas sobem, se apoiam nessas pessoas, essas pessoas às vezes dão visibilidade a elas em seus canais, em seus centros sociais, e depois são descartados como lixo, porque não interessa a essas pessoas trazer à luz outra pessoa. Não compensa para esses vilões trazer realmente à tona, né, outras pessoas junto na rabeira da fama. Eles querem dominar o mundo e não querem dividir isso com ninguém. E tá tudo bem, não é errado. Afinal de contas, cada um domina o seu próprio mundo. Afinal, nessa guerra de ego, ninguém é melhor do que ninguém, só eles. E é claro que nos filmes a gente não pode deixar de citar que existem sempre os mocinhos, aqueles que tentam impedir essa junção dessas pedras, desses artefatos, dessas coisas místicas que trazem poder para a dominação global. E é claro que no filme, todo mocinho ou mocinha, ou grupo de mocinhos, sempre vence, os heróis, né? E é claro que na vida real não é assim. E não, eu não me considero uma heroína e acredito que quem tá comigo também não se considera. Mas, de alguma forma, a gente visa tentar, pelo menos através de conteúdos que fazem você pensar ao invés de lutar por joias e artefatos de poder, a gente traz conteúdos para que você realmente desenvolva pensamento crítico, que você realmente possa entender o que é magia. Então essas pessoas, na verdade, elas não querem que você aprenda ou você entenda aquilo. Elas querem apenas enfiar goela abaixo a verdade delas e provar que aquilo ali é a única verdade. Quando não, o que eu faço de conteúdo dentro do canal, né, há muito tempo, eu convido sempre você para pensar e decidir o que é melhor para você. Porque acredito ainda que a filosofia, infelizmente deixada de lado em muitos ensinos públicos em escolas, ainda seja a solução. Nada se faz sem o pensamento crítico. Nem mesmo é possível compreender um problema de matemática se você não tiver o pensamento crítico. Então, o desenvolver do pensamento ainda é a única saída para que você possa impedir essa dominação global de quem pode mais. E não é sobre filmes. Então, eu convido você a fazer essa reflexão no dia de hoje. Quem são esses vilões? Quem são essas pessoas? Por que tanta necessidade de enfiar goela abaixo conteúdos com a extrema verdade? Provando por A mais B, juntando peças de artefatos antigos, que na verdade isso é uma metáfora, tá? A gente sabe que não é isso, é bom deixar claro, porque nem todos possuem pensamento crítico. E eu estou tentando trazer para vocês introduzir dessa arte da filosofia. Então fica aí o questionamento. Você vai permitir até quando que essas pessoas juntem os artefatos da verdade para dominar o seu mundo? Ou você vai começar a querer moldar a sua realidade, sair da caixinha e começar a
executar pensamento crítico. Fica aí o questionamento. A gente se vê em algum outro momento. Até lá.